aqui. Vamos ver até a hora que ele aguenta gravar. Então vamos lá, meninos, ó. Eu vou compartilhar a tela ali e vocês vão... E aí, Thaisinha, ó, Thaís, pega lápis, caderno e borracha. Thaisinha. E aí vocês vão fazer o primeiro exercício aqui, tá? Eles são na tela do Word. depois você vê. Dá para ler aí? Dá. Vamos ler juntos e eu vou deixar vocês tentarem resolver. Que aí eu deixo a imagem ali. Olha só. O trombone de Quick, tá? É um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno de interferência de ondas sonoras. Antes de eu continuar, vocês receberam os arquivos? Vocês olharam o Classroom ou ainda não? Eu olhei, Thiago. Eu mandei os PowerPoints, tá? O que eu fiz na aula, eu mandei todos os PowerPoints para vocês terem. Eu também. Inclusive um extra que, sabe aqueles, não sei se vocês viram um que abre direto, sabe? Eu não consegui fazer aquilo ali aparecer no Zoom nem com reza, entendeu? Então, é aquele inicial. Então, eu mandei para vocês ali também para estudar, tá? Então, voltando aqui, então nós temos um exercício que fala de interferência construtiva e destrutiva, tá? Sempre que aparecer algo desse tipo, lembra de tubos sonoros, é o que vai acontecer aí. Então ele fala assim, ó, uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC, já vamos ver isso daí na figura. Tá? Então, só entende que tem uma fonte e ela seria uma caixa de som, qualquer coisa, tá? Alguma coisa que emita som. E se encontram no ponto C, tá? A saída do dispositivo onde se posiciona o detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento de uma parte do dispositivo. Como se fosse um trombone de vara, né? Alguma coisa assim, vocês vão ver ali. Com o trajeto ADC igual ao AEC, deixa eu pular na figura, senão a gente não vai entender nada do que ele está falando, né? Ó, olha só, é isso daqui que ele está falando, meninos, presta atenção aqui. Você tem, cadê minha caneta? Está aqui. Você tem, então, aqui é a entrada, tá vendo? Ó, a fonte sonora, ele vai entrar, então ele tem aqui, ó, AEC e ADC, beleza? E aqui é a saída, o detector. Tá vendo que isso aqui, ele entra aqui, ó, eu posso encurtar ou aumentar o caminho que ele vai percorrer, beleza? Até aí tudo bem? Então, voltando ali em cima, só para a gente entender aqui o exercício, acho que tem mais gente aqui, deixa eu ver. A Thaisinha saiu? Ô, Thaís. Acho que o Adriano tá entrando também. Ela caiu. Entendi. Aí, beleza, meninos? A internet é terrível, né? Então, vamos lá, galera, ó. Então, ele está falando assim, ó. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento na parte do dispositivo. Com o trajeto ADC, ou seja, dessa parte esquerda, sendo igual ao AEC, capta um som muito intenso na saída, tá? Então, quando eles são iguais, ou seja, 30-30 no caso, porque você vê que isso aqui é fixo, né? Então, quando ele tem 30-30, o som é muito intenso. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique como mostrado na figura, ou seja, ele andou 10 aqui, tá vendo? A intensidade do som na saída fica praticamente nula. Gente, isso aqui é a pegadinha do exercício. Então, o som foi de muito intenso para praticamente nulo, tá bom? Então, o som foi de muito intenso para praticamente nulo. Dessa forma, conhecida a velocidade do som de 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte, ok? Então, esse aqui é um exercício que ele quer saber, a frequência.
Aí ele te pergunta, o valor dessa frequência em hertz é, tá? Todo mundo entendeu a ideia? Então, ó, quando estava 30, esse som era muito forte. Quando ele ficou 40, como está no desenho aqui, ó, esse som ficou muito fraco. 5 minutinhos para vocês resolverem, tá? Tic-tac. E aí eu vou fazer, enfim, vocês vão perguntando aí que tiver dúvida, tá bom? Abre o áudio, manda no chat. O chat eu não sei se aparece aqui, deixa eu ver se consigo fazer ele aparecer para mim. Mas dá para abrir o áudio, né? Vocês já são grandinhos, abre o áudio e pergunta. Fazendo então. Passatempo, tic-tac, tic-tac. Hoje a aula é dupla. Alguém não tem ideia de como começa? A gente usa aquela fórmula lá que velocidade é igual a lambda vezes F, né? E aí a gente só... Isso é um caminho, coloca o sim, sim. Na verdade, esse vai ser o final do exercício. Agora, como que começa? Vocês têm noção? Primeira coisa, vamos identificar que tubo que é esse. Isso é um tubo, concorda? É um exercício de tubo. É. Ele é um tubo aberto ou um tubo fechado? Ele tá fechado. Ele é um tubo aberto. Ele tem um negocinho Sabe por quê? ali, ó, que sai coisa. Olha a pegadinha. Ele é um tubo aberto, sabe por quê? Porque essa saída não é aberta. É. E aqui? Também. Então é um tubo aberto. Você precisa transformar. O que você precisa entender? Você precisa transformar. Aqui toda hora fica. Então, se isso aqui é um tubo aberto, ó, eu tenho esse tipo de configuração. A pegadinha aqui é o L. Ok? Qual é o comprimento desse tubo? Tá bom? E é claro, quem foi que falou comigo que é fechado? Só para eu saber. Eu quem? Zé? O Danilo. Danilo. Porque para mim fica só a voz, entendeu? Por que parece que é fechado? Que a gente olha aqui, né? Como o corpo do trompetinho aqui, né? Então dá a ideia que é fechado, mas se a gente entender que o som está entrando e saindo, ok? Então esse tubo aqui ele é aberto. Então vamos lá, meninos, vamos pensar comigo aí. Quer mais uns 2 minutinhos? Ou não? Não consegue começar esse? Eu não consigo. Acho melhor Melhor a você gente fazer ir isso junto? primeiro. Vamos lá, vamos ir junto então. Esse aqui não é um exercício fácil não, tá, gente? É um exercício de pegadinha. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Quando eu tenho um som muito alto e ele não me falou nada, se era a terceira vez que isso acontecia, como foi a primeira vez que aconteceu, já estava muito forte. Você vê que para ele estar fechado aqui, né, estava igual, ele estava praticamente fechado o caminho, né, o tubo aberto, mas o caminho estava no mínimo. Então estamos falando de um exercício de primeiro harmônico, tá bom? Estamos então falando de exercício que nós temos que saber o desenho do primeiro harmônico do tubo aberto. Qual que é o desenho desse primeiro harmônico aqui, hein? Alguém lembra? Esse desenho, não sei se vocês vão lembrar, ele faz assim, né, ó. Né? Você tem aqui, ó, 1/4 de amendoim, mais 1/4 de amendoim. Se eu juntar esses dois, eu tenho um amendoim, concorda? Sim. Tenho um amendoim. Então, um amendoim para mim, né, seria isso aqui. Um ventre. E um ventre para mim, ele é lambda sobre 2. Tá? Então fica o seguinte, ó.
Se eu tenho isso aqui como lambda sobre 2, é o comprimento do tubo, então, tá vendo? Em todo o tubo, eu tenho lambda sobre 2. A pegadinha agora é só você entender quanto que é o comprimento do tubo, quanto que ele está percorrendo. Concorda que o caminho que ele está percorrendo a mais, né? Esse tubo ficou com esse caminho aqui a mais, ele percorre 10 centímetros a mais aqui e 10 centímetros a mais aqui, ó. Beleza? Porque ele era 30, estava fechado. Quanto que ele abriu? Ele abriu 10, mas ele está percorrendo 10 aqui e 10 aqui a mais. Tá? Ou seja, eu tenho um total de caminho aqui de 20 centímetros. Então, eu posso colocar que esse comprimento que ele está percorrendo para que isso aqui deixe de existir ou exista, né? No caso, ele estava aparecendo e depois deixou de aparecer. Ou seja, ele entrou numa interferência destrutiva, né? Então, isso aqui vale 20 centímetros. Ele me deu lá no exercício que a velocidade do som é 320. Então, vamos lá para a lousa, olha só. Eu vou mudar a gente de lugar aqui. Nós temos o seguinte. O comprimento de... Vou fazer aqui um tubo mais ou menos. Tá? Aqui. Tubinho. Beleza. E aqui você vai ter mais ou menos esse desenho aqui, ó. É o primeiro harmônico do tubo aberto. Então, você vai ter esse desenho. Tô ficando fera nisso aqui, ó. Vem até medida, ó. Uhul. Bom, isso aqui é o L, que vale 20 centímetros. É o quanto ele está percorrendo a mais aí. Esse 20 centímetros, como ele pediu em hertz, é 0,2 metros, tá bom? Então, cuidado aí com a unidade de medida. Eu sei que isso daqui para mim, caso você não lembre, ó, presta atenção. Isso aqui é uma onda, certo? A onda, como ela é estacionária, tá? Você vai ter isso aqui. Então, pensa comigo. Lambda, um comprimento de onda, seria esse tamanho aqui. Então, 2 amendoins é um comprimento. Logo, somente um amendoim é lambda sobre 2. E para deixar claro para os próximos exercícios, se aparecer, 1/4 aqui do amendoim, né, metade do amendoim, é lambda sobre 4. Tá bom? Então, eu tenho isso daqui, ó. Isso aqui é o que está aparecendo, é o que eu consigo ver no tubo, tá vendo? Ó? Eu tenho 1/4 aqui, mais 1/4 aqui, vai dar lambda sobre 2. Tá? Até se você pensar matematicamente, eu quero falar que isso aqui é 1/4, é lambda sobre 4, esse aqui também. Então, lambda sobre 4 mais lambda sobre 4 vai dar 2 lambda sobre 4, tá? Que você simplifica, dá lambda sobre 2. Então, o caminho que você vai fazer para chegar nesse lambda sobre 2 não importa. Eu prefiro você já olhar e entender que você tem meio amendoim aqui, tá? O fato aqui é o seguinte. Então, você tem que o seu comprimento do tubo é quantos amendoins, né? Em relação à lambda. O que eu vejo aqui? Então, isso aqui é 1 lambda sobre 2. Aqui tem 1 amendoim. Se isso aqui é 0,2, ok? Se isso aqui é 0,2, substituo, você tem o comprimento, eu pus tubo ali, né? É o de onda. Você vai ter o seu lambda sobre 2. Passa multiplicando. 2 vezes 2, 4. Então, aqui você já vai ter o seguinte, então, ó. O seu comprimento de onda é 2 vezes 0,2. Então, você vai ter ele 0,4 metros, o seu comprimento de onda. Agora sim, Maísa, você vai usar a relação fundamental, né? A equação fundamental de onda, que é V lambda F, tá? Por quê? Você descobre, tá? Então, entende o seguinte, ó. Ele sempre te dá
você sempre usa o comprimento do tubo para a quantidade de harmônicos que tem lá dentro para descobrir o lambda, tá? Isso é uma pegadinha, sempre tem. E aí você usa a equação fundamental para encontrar o valor da frequência, ou às vezes ele pede até para você substituir aqui, ó, o lambda aqui, você substituir, passa esse 2 para cá, né? Ficaria 2L é lambda, né, ó? E você encontra o tamanho do tubo, tá? Põe 2L no lugar do lambda aqui, quando ele pede o tamanho do tubo, tá? Mas no caso aqui, ó, vai ficar 320 é lambda vezes 0,4. E aqui, ó, vai ficar lambda 320 dividido por 0,4. Bom, eu vou fazer minhas tramóias aqui, não estou a fim de ficar fazendo conta desse jeito. Então, o que eu vou fazer? Ó? 320, para mim, eu vou falar que deixa 320, bonitinho, só que aqui eu vou colocar que é 4 vezes 10 a menos 1, porque 4 vezes 8 é 32, tá? E aí você já manda bala aqui, ó. 320 por 4, né, vai ficar 80. 10 a menos 1 passa para cima positivo. Então vai ficar 80 vezes 10 a primeira, você vai ter 800. E não é... Acho que eu fiz uma coisa, eu só coloquei lambda ali, peraí. Deixa eu acertar aqui. Isso aqui, ó, é frequência que eu tô achando. É a frequência. Isso. Só substituir ali na letra errada. Mas a conta é a mesma. Então aqui vai ficar 0,4 vezes F, tá? Então aqui é F, Hertz, tá? Então, é isso aí. Vamos lá pro próximo, para vocês tentarem resolver. Não, calma que esse aqui eu acho que era o mais chatinho aqui. Não, tem um que é interessante também da FUVEST. Mas como é FUVEST, né? Deixa ele por último. Olha só. Então tá aqui, ó, letra C, 800, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver esse aqui. Thiago, Fala. Pode falar. Explica de novo como que você descobriu que era o primeiro harmônico. O primeiro harmônico, por causa disso daqui, ó. Olha só. Deixa eu entrar aqui. Com o trajeto, um som. Aqui. Capta-se um som muito intenso na saída, ok? E depois esse som é praticamente nulo. Essa é a dica que ele te dá. Por quê? Vamos entender o seguinte. Vamos lá para nossa lousinha. Vou explicar uma coisa. Quando você tem um tubo, tá? Que seja, vamos pegar um tubo fechado, tá? Só pra gente, aí tanto faz qual é o tubo. Se eu tiver um tubo, sabe quando ele já sopra dentro da garrafa? Já brincou disso? De assoprar dentro da garrafa e fazer né? Já. Então, essa é a ideia. Quando você pega aquela garrafa e você começa a soprar e não sai nada, quando sai você está soprando, não está saindo nada, concorda? Quando de repente você consegue fazer ele fazer é porque aqui dentro você formou isso aqui, ó. Aqui não vibra nada, porque é um nó, né, nessa parte, mas você conseguiu fazer esse desenho de onda estacionária dentro da garrafa. É o primeiro, tá? Então, num tubo fechado, o primeiro harmônico é esse. Então, se o exercício não fala nada, sempre que acontecer algo, ou o som estava parado e o som parado, ou o som estava sem som nenhum, quase zero, e de repente ficou um som muito intenso, ou o som estava intenso e depois de repente o som ficou fraco, quer dizer que ele está te dando a ideia de que formou-se um harmônico, ou foi um harmônico que deixou de formar, tá? Então, no caso aqui do tubo fechado, você vê que quando eu tenho essa ideia, o que forma aqui para mim, ó, esse harmônico no tubo é 1/4 do comprimento de onda. Então, esse L para mim vai ser 1 lambda sobre 4, porque o tubo aqui é fechado, tá vendo? Tá? Outra dica, no tubo harmônico fechado, né, só forma harmônicos ímpares. Agora, eu vou até fazer aqui passo a passo para você entender. Ó, se eu tiver aqui um segundo tubo,
Então, se eles falassem assim, ó, ah, formou-se um som muito intenso, continuou aumentando a frequência do som do ar assoprando aqui, e depois de um certo tempo se formou outro som intenso. Ou seja, você vai ter o que a gente chama de terceiro harmônico no tubo fechado. Seria o quê? Aqui, ó, continua a mesma coisa, ó. Sempre no tubo fechado vai ser nozinho aqui, porém, você vai ter feito isso aqui, ó. E por que que os tubos fechados já é ímpar direto? Porque é o seguinte, o primeiro harmônico desse tubo fechado é lambda sobre 4. Então, cada lambda sobre 4 que tiver é um harmônico. Então, veja, ó, eu tenho um lambda sobre 4 aqui, e se eu dividir aqui no meio, você tem um lambda sobre 4 e um lambda sobre 4. Você consegue ver que você tem 3 lambdas sobre 4 aqui, ó. Um aqui, um aqui. Uhum. Então, ele não vai, esse tubo fechado, ressoar com dois amendoins, porque ele teria que fechar, concorda? Se eu colocar mais um amendoim aqui, ó, seria fechado. Mas como o tubo é aberto, não vai acontecer. Então, no tubo fechado, você vai direto do harmônico 1 para o harmônico 3. Então, aqui eu vou ter o comprimento L sendo igual a 1, 2, 3 lambda sobre 4. Beleza? Agora, no tubo aberto, que é o que a gente viu lá, vamos no aberto agora. Vou explicar tudo tintim por tintim, vamos lá. No tubo aberto, você tem o seguinte. Tubo aberto, vou fazer 2, tá? Para você entender. Mesmo tamanho. Faz de conta. Bom, no tubo aberto acontece o seguinte. O primeiro harmônico do tubo aberto, vocês têm que saber o desenho dele. Ele é isso aqui, ó. Nossa, gente, saiu a reta. Espera aí. Eu e tecnologia, não combinamos. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Você vai ter esse desenho no primeiro harmônico do tubo aberto. Aqui você tem um lambda sobre 4, um lambda sobre 4. Você já entendeu que você tem um lambda sobre 2, né? Eu mostrei ali para vocês somando as frações. Então você entende que o comprimento desse tubo é lambda sobre 2 no primeiro harmônico. Agora, e se fosse o segundo harmônico, como que fica? Vai continuar as extremidades iguais. Vou tentar fazer aqui. Mais ou menos isso aqui, gente, ó. Vai ficar bem feio, mas tudo bem. Então você vai ter, ó, aqui. Vou fazer assim, porque você já entendeu que esses dois aqui, ó, são lambda sobre 2, né? Então, nesse comprimento aqui desse tubo, o seu É L, lambda. ele vai ser, ó, lambda sobre 2, exatamente, mais um lambda sobre 2. Então, vai ser 2 lambda sobre 2, simplificando, vai dar um lambda. Quer dizer que aqui vai caber, cabe certinho, ó, crista a crista, tá vendo, ó? Se eu olhar aqui, ó, dá um comprimento de onda inteiro, tá? Por isso que acaba sendo um lambda. Então, como que eu sei lá que o comprimento de onda é um primeiro harmônico? Porque ele fala que o som estava intenso e deixou de ser. Ele não estava falando que isso se repetiu novamente para eu ir para outro harmônico. Quando ele só fala isso uma vez, então quer dizer que ele está me dando uma dica para eu usar o primeiro harmônico, tá? De qual tubo? No caso ali, tubo aberto, tá bom? Então eu precisava usar essa relação aqui para encontrar o comprimento de onda. Ficou claro aí? Beleza, então eu vou saber qual que é o harmônico pelo tanto de vezes que o som executou. Isso. Ó, vou te dar um exemplo aqui para você ver. Gente, a hora que quicar aqui, a hora que eles me jogar fora, a gente abre outro link, tá? Da mesma aula. O mesmo link eu tento abrir. Esse exercício aqui, Danilo, eu vou te mostrar aqui. Olha só esse exercício aqui da FUVEST. Não vou resolver ele agora, mas ele é fácil também, tá? Ele não é difícil não, por embora seja FUVEST, ele é fácil. Olha só, um alto-falante emitindo um som, ele está preenchido com um líquido, o tubo, então é um tubo fechado, permite ecoar lentamente o líquido de modo que a altura da coluna do líquido varie. Então ele está variando a altura, ou seja, o tamanho do tubo está mudando.
tá? Então ele está começando com um tubo completamente cheio, considerando apenas a coluna de ar criada no tubo. Observa-se que o primeiro máximo de intensidade do som ocorre quando a altura da coluna é 5 centímetros. E, segundo máximo, então aqui já é o segundo harmônico, tá? Então nesse exercício aqui, por exemplo, você vai fazer o primeiro máximo, como o tubo é fechado, né? Com esse desenho, né? Quer dizer que isso aqui, esse L é 5 centímetros, e o segundo máximo aqui, aí você pensa pela lógica, né? Se o... enfim, você vai ver que a gente vai ver o segundo máximo, né? Como ele tá mexendo, né? Mas o que importa para você é que é o primeiro máximo, segundo máximo. Você tem o segundo harmônico do tubo fechado. Você vai trabalhar com esse desenho aqui, tá bom? A ideia Beleza. nossa, depois nós vamos resolver ele, mas ficou claro aí? Quando ele não fala nada, não fala qual é o harmônico que você tá, você entende que é o primeiro. Então, onde que eu vi que era o harmônico? Lá quando ele me disse que o som era muito intenso e deixou de ser intenso, tá bom? Lembra do sorrubinato, daquele exercício? Não sei se vocês vão lembrar daquele exercício do sorrubinato da mulher que afasta a Ou caixa de aquele som. era. Aquele Vou era achar o ele para nós fazer. Satanás. Não, mas não é que era a pegadinha daquele. Ele tava, lembra? Lembra que ele falava assim? Antes a mulher, ele foi reclamar com a mulher dele, que a mulher dele afastou a caixa de som. Como é que ele reclamou? Antes eu estava escutando o som muito alto. Agora eu não escuto mais. Entende a pegadinha aí, ó? Antes é um som muito intenso e depois esse mesmo som intenso, essa frequência intensa, é uma frequência específica, né? Não é um som geral, não escuto mais. Ou seja, ele está falando que aí tem um harmônico, tá bom? Se ele não te falou qual é o harmônico, é o primeiro, tá bom? Outra dica quando ele fala primeiro, se ele falasse assim, ó, que esse tubo está ressoando na sua nota fundamental. A fundamental também é o primeiro harmônico, tá bom? Bom, Beleza. vamos fazer aqui, ó. Esse aqui é bem facinho, né? Vamos fazer o 3 aqui. Ele também é fácil, mas o 3 é bom que a gente lembra de teorias. Depois a gente faz o 2 aqui, só que ele tá meio chato de ficar. Tem que olhar aqui embaixo, olhar lá em cima. Façam o 3 aqui, ó. 3 é teórico, tá? Tenta resolver sem olhar a alternativa. Já resolver aqui, depois a gente vai para a alternativa lá. Pode ler e tentar fazer o 3. Eu acho que ele vai me quicar daqui 4 minutos, tá, gente? Aí eu abro o link de novo. E aí, fizeram? É o 3, né? Na verdade, ele quer que você. Ele vai falar de micro-ondas, né? Ele colocou manteiga em todos esses Não, pontos. o exercício 3. Isso, é o 3. Deixa, Tá, dá mais um tempinho. deixa eu ver a DEI aí. Deixa eu descer aqui. Peraí que ainda não foi. Aí foi. E aí, meninos? Eu vou deixar quicar, tá? Ele vai. Porque faltam 2 minutos.
Aí eu vou querer explicar aqui, vai me quicar da sala. Você tem a pensando. resposta? Eu sei. É porque isso aí é fácil, ele é teórico, tá? Ele é teórico. Ele é fácil, ele não é difícil. Guarda aí. E aí? E o pessoal que tá fazendo aí? Adriano, Eu tô Gustavo. fazendo ainda. Tá. Mariana. Eu acho que eu acabei. Isso aí. Eu não entendi nada desse exercício. Nada? Não. Nada? Nem o que tá acontecendo? Não, eu entendi que ele colocou uma travessa com manteiga no lugar do pratinho, Sim. aí derreteu e elas ficaram alinhadas, é isso? Ele colocou, ó, você tem que entender que ele colocou no manteiga, ele colocou manteiga aqui, ele colocou manteiga aqui, ele colocou manteiga aqui, aqui e aqui. Entendeu? Aí ele fala o seguinte, ele te falou que isso aqui é o comportamento da onda dentro do micro-ondas. Ela tá desse jeito, estacionária. Tá bom? É dessa forma que ela fica lá dentro. De acordo com essa figura aqui, qual posição corresponde a 2 pontos consecutivos? O que é consecutivos? Seguidos, né? De manteiga derretida. Então, por exemplo, vai derreter manteiga no ponto 1 e 2? Vai derreter manteiga no ponto 1 e 3? Vai derreter manteiga no ponto 2 e 3? Onde eu vou ter 2 pontos seguidos, né? Seguidos assim, por exemplo, aqui não derreteu, então pode ser 1 e 3. Aqui não derreteu, então pode ser 2 e 3. 2 e 4. Tá? Quer pensar um pouquinho agora que entendeu? Tá, não, mas Beleza. pode ir. Pode ir? Pode. É só a gente lembrar do seguinte conceito, galera. Vamos ver se vai dar tempo de eu fazer, né? No nó, tá bom? O nó não tem energia. É onde a energia aqui é praticamente nula, tá bom? Então, a energia no nó, a variação de energia no nó aqui, ela é praticamente igual a zero. Eu não gosto de colocar valor, eu prefiro dizer assim, no nó, a energia é mínima. E no ventre, que é essa parte gordinha aqui, a energia é máxima. Então, aonde eu derreteria a manteiga? Aqui no 1, iria derreter. Aqui não. No 3, iria derreter. Aqui não. E no 5, iria derreter. Aí você, então, os pontos consecutivos que você poderia ter seria 1 e 3 e 3 e 5. Não poderia ser 1 e 5, porque não são consecutivos. Tem o 3 aqui no meio. Tá bom? Então, olha só que sacanagem de exercício. Ele colocou a letra B aqui, ó. 1 e 5. Não é consecutivo, tá bom? Então, aqui você vai Eu quase colocar... errei por causa disso. Você Eu